Olá, sou Bia Mendes da Igreja As Nações e nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Se prepare para assistir agora um culto poderoso e cheio da presença de Deus. Boa noite, estamos aqui ao vivo e nós estamos diante dessa realidade que chega a ser até assustador, ver toda essa mudança, e a pergunta que faço é essa: você está preparado? Você está preparado para essa mudança? Você está preparado para toda essa situação que vai atuar no social, no comportamental, a geração tecnológica que está chegando, um mundo online, aonde o presencial e o online se fundem, se tornam só, o real e o virtual se tornam só, a transformação em nossos relacionamentos de pessoal para binário, seres cibernéticos com inteligência artificial. Dizem o que nós vamos fazer, ou até mesmo toma o controle das nossas vidas. Nós vamos, em vez de gastar tempo com pessoas, gastamos agora mais tempo com a tecnologia, com as coisas tecnológicas, equipamentos, redes sociais, um mundo volátil do que parece que as pessoas elas podem ser o que elas quiserem instantaneamente. Isso não é o futuro, isso é o presente, isso é realidade. É como você viu aí nesse vídeo, bem-vindo ao OnLife, aqui, a vida real, agora. Porém, eu tenho algo para dizer para você. Mesmo existindo esse mundo virtual, cheio de tecnologia, com tantos recursos, com tantas coisas inovadoras, nós ainda assim acreditamos e temos a firmeza de que existe algo que é imutável. A modernidade é boa, ela traz comodidade, a modernidade disponibiliza grandes coisas para nós, porém nós nunca abriremos mão dos valores eternos do Senhor. Nunca e jamais haverá a substituição pelas verdades que vêm do reino de Deus. Nós precisamos andar nos rudimentos da palavra do Senhor, nos rudimentos das verdades imutáveis do Deus Criador. A Bíblia Sagrada, mesmo escrita há milhares de anos atrás, continua sendo a tecnologia mais moderna existente no universo. A oração e o jejum têm um poder imensurável ao homem e é mais eficaz que qualquer plataforma digital ou melhor algoritmo de inteligência artificial. A fé exercida por um Filho de Deus em Cristo Jesus é capaz de abrir o mar vermelho e fazer com que pessoas atravessem de pé a pé enxuto, andar sobre as águas sem afundar, ser transportado imediatamente de uma cidade para outra. Uma oração pode fazer com que não chova durante 3 anos e meio. Uma palavra dada a um morto que já estava 4 dias sepultado pode fazer essa pessoa reviver. A oração de Josué no capítulo 10 fez o sol, a lua, o tempo parar por quase 24 horas. Não existe nenhuma super tecnologia que possa assemelhar-se a esse feito, mas ainda isso não é o maior feito de Deus. Tem mais. Qual será? Vamos abrir então as nossas Bíblias. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 3, verso 15. Assim está escrito: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu sou alguém que tenho habilidade com a tecnologia por ter estudado, me preparado, me capacitado para utilizar a tecnologia. Eu sou do tempo lá do CP500, os equipamentos que não eram ainda, não tinha ainda a tela colorida, era tudo no prompt, digitava, não existia a internet, havia uma tecnologia
que era super moderna, que era chamada, nós utilizávamos algo assim que fazia conexão com o modem, depois demorava um pouquinho, esperava, mandava uma mensagem, depois voltava outra mensagem, porém ainda assim era algo super moderno, não tinha GPS, não existia essa facilidade que nós temos dos e-mails, era bem complicado no passado, porém nós estamos evoluindo, a tecnologia está evoluindo. Não sei se você lembra da época, eu sou daquela época que tinha aquele super equipamento para jogar ultramoderno, que era o telejogo, que era uma bolinha que ficava de um lado com duas barrinhas, de um lado para o outro, era tuc para cá, para colar, isso era super power moderno. E o Atari, aquele lá que você ficava lá, uma navezinha jogando, quebrando os asteroides, e isso era super moderno, né? Tinha gente que não tinha televisão, ainda estava surgindo a televisão colorida, e para melhorar a imagem, os amantes do futebol, colocava uma telinha lá, que colocava algumas cores para fazer uma suposta colorido ali dentro da TV. Então, essas coisas lá do passado mudaram, foram melhorando. Hoje, tecnologia 4K, 8K, e assim parece que você está dentro da própria, né, da realidade, muito legal, muito tecnológico. Mas tudo isso, toda essa tecnologia, o homem foi à Lua, agora tem naves espaciais, está surgindo, já está sendo testado em vários lugares do mundo o 5G, que é uma tecnologia de altíssima velocidade. A tecnologia saiu de onde nós utilizávamos as ligações através de fio, agora tudo Wi-Fi, não tem fio, conexão rápida. E do 5G, o que tem como promessa é ligar em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento você pode ter uma conexão rápida, direta, via satélite. Já tem satélites, inclusive, que foram lançados para poder estar fazendo isso acontecer. Agora, toda a tecnologia, todo esse recurso, tudo isso que tem de tão moderno, ainda assim, fica infinitamente infinitamente atrás do que tudo aquilo que Deus tem para nós. E hoje, ainda que eu pego aqui dentro desse equipamento, posso fazer praticamente tudo que eu quero. Inclusive nós falamos também sobre a tecnologia das coisas, a internet das coisas, tudo isso, muito jóia, muito legal. As redes sociais, você fala aqui instantaneamente, agora mesmo você pode estar nos assistindo pelo Facebook, Instagram, YouTube, tudo simultaneamente, inclusive também ao vivo. Mas nada disso vai substituir os princípios e valores eternos de Deus. Nada, como você viu, como eu relatei agora há pouco, estava meditando e falando, meu Deus, a tecnologia mais poderosa continua sendo a tecnologia do céu. A última atualização que nós podemos ter será sempre vinda do céu. A porção melhor que nós teremos e a mais moderna que teremos virá do céu. Muitos estão confiantes nas tecnologias, mas nós precisamos continuar firmados nos rudimentos e fundamentos da palavra do Senhor. E é por isso que esse texto aqui em Hebreus 5, no verso 15, traz aqui um alerta. Se alguém te perguntar, qual é a esperança que você tem para oferecer? Qual é a esperança que está dentro de você agora? A ciência vai me trazer a solução. A medicina, os decretos, a vacina, tudo isso é interessante, é importante, mas mais importante que tudo isso, é o que eu carrego, o que eu posso carregar, o que você pode carregar dentro de você, que não é religião, que não é uma seita, que não é regras, mas é relacionamento com o eterno Deus. E hoje quero falar sobre ser empoderado pelo Espírito, ser empoderado pelo Espírito de Deus. Eu e você podemos receber esse download agora mesmo, nesse instante mesmo. Eu creio que pessoas que estão nos assistindo agora ou posteriormente podem estar necessitando de tratamento na saúde, pode estar agora mesmo precisando de uma restauração no seu físico. E não basta isso, nós precisamos de muito mais do que ser curados.
Nós precisamos da vida de Deus, do zoe de Deus dentro de nós, do vento do Espírito dentro dos nossos pulmões. Nós precisamos da porção do Senhor dentro de nós. É isso que nos vai levar, é essa porção que vai nos levar a viver uma vida plena, ser empoderado pelo poder que nunca se acaba, pela fonte que sempre vai jorrar. E falar sobre o Espírito Santo é algo que é indispensável para todo aquele que quer viver uma vida plena, porque nós somos seres triunos, que temos um espírito, somos espírito que atua, que tem uma alma, que habita em um corpo. Esse corpo que eu e você temos irá se decompor, mas nosso espírito viverá eternamente com o Senhor. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é uma das partes da Trindade, ele é o próprio Deus. E o Espírito Santo, ele tem algumas características muito importantes. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala comigo, fala com você. Como assim? Em Atos capítulo 13, verso 2, diz o seguinte: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a qual eu os tenho chamado. E enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, enquanto estava ali glorificando o Senhor, enquanto estavam buscando o Senhor e jejuando, hoje nós estamos concluindo o nosso propósito de 21 dias de jejum e oração. Jejum não é uma opção, jejum é uma ferramenta de empoderamento. Jejum e oração é uma ferramenta de ativação para o Espírito Santo falar conosco. O jejum não muda a vida do outro, o jejum muda a minha vida, muda o meu ser. O jejum transforma a minha vida, afina, alinha e me conecta cada vez mais sensível àquilo que o Espírito Santo quer fazer, quer falar, quer dizer. E aí é onde tem as chaves, queridos. Nós podemos sim esperar algumas coisas da tecnologia disponíveis para nós, mas existe algo vindo dos céus preparado para cada um de nós. Escute, o Espírito Santo quer falar com você. Tire toda e qualquer sujeira que está impedindo você ouvir. Não é um ouvido natural, mas um ouvido espiritual. A audição é ouvir com o Espírito do Senhor. O Espírito Santo também pensa. Em 1 Coríntios capítulo 2, 10 diz o seguinte: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, e a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E os pensamentos, Jeremias 29, 11 diz que os pensamentos de Deus para você, para mim, para nós, são pensamentos de vida, pensamentos de paz, pensamentos de progresso, pensamento de prosperidade. Os projetos de Deus para nós são os melhores. Talvez você possa dizer: mas como assim? Está tão complicado, o mundo está perdido. Estamos nessa situação que está acontecendo agora no mundo inteiro. As boas novas estão disponíveis para cada um de nós. As boas notícias estão acessíveis a cada um de nós. Depende de onde você está se conectando, qual é a fonte que você está bebendo, aonde você está buscando. Isso faz toda a diferença. A comunicação que nós temos nos dias atuais é morte, é lockdown, é número de contaminação, se vacina funciona ou não funciona, e tantas dessas coisas que já estamos cansados de ouvir isso. Quero dizer, tem boas notícias novas. Jesus está voltando, Ele vem buscar aqueles que são dele. O Espírito do Senhor pode te empoderar, você simplesmente precisa desejar isso e se dispor a isso. O Espírito Santo, Ele sente também. Está escrito em Efésios 4:30, diz: não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer ter total acesso, ele veio para nos ajudar, é o nosso auxiliador, e ele tem prazer em nos abençoar e nos conduzir. O Espírito Santo também, ele tem vontade. Atos 16, 7 diz: quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito
de Jesus os impediu. Quando nós estamos conectados verdadeiramente com o Senhor, quando nós estamos nos deixando ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, então vai haver algumas situações que talvez até possamos ter desejo de algo, vontade, projetos e planos, mas os planos de Deus são melhores do que os nossos. A vontade de Deus é melhor do que a minha vontade. A vontade de Deus é boa, agradável, ela é perfeita. Então, quando somos cheios do Espírito Santo, a transformação em nossa vida é evidente. Ocorre algo que vai de dentro para fora. E podemos vencer pela transformação, pelo enchimento do Espírito Santo. Nós conseguiremos vencer a tentação, vencemos o pecado, vencemos uma vida de desordem, vencemos toda e qualquer vida que no passado nos levava para a perdição. Nunca seremos empoderados se não nos esvaziarmos de nós mesmos. Para ser empoderado pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso esvaziar de mim mesmo, da minha própria vontade, dizer: enche-me, Espírito. Nós temos várias canções que declaramos: enche-me, enche-me, transborda, renova-me, muda. E para que isso possa acontecer, eu preciso estar disposto. Algumas vezes vai doer, em alguns momentos vão passar por situações de prova. Essa semana nas nossas lives de oração, nós estávamos falando sobre Abraão, que foi provado pelo Senhor. Abraão, que foi, em determinado momento, teve uma conversa com Deus, e o Senhor falou: Abraão, me dê o seu filho, o único filho que você tem, oferece para mim em sacrifício, esse que você tanto ama. Nós podemos ser testados, provados. Talvez você agora mesmo com essa enfermidade, essa doença, alguns de nós estamos sendo provados, estamos achando que a mão de Deus pesando, é o Deus que quer carrasco, é o Deus que está destruindo, e possivelmente o Senhor está dizendo: vem mais perto de mim, confia mais em mim, entrega-me mais, e eu posso realizar cada vez mais. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido, como é uma jornada em Deus. A nossa vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, uma jornada, e cada vez eu aprendo que confiar, entregar e esperar é o que nós precisamos fazer. Não é o que eu questiono, o que eu tenho direito, o que eu quero, o que eu acho, mas é o que está escrito. E como eu posso então ser cheio do Espírito Santo? Algumas coisas eu quero trazer aqui, não vou esgotar o assunto porque são muitas coisas, mas é necessário você ter algo dentro de você, porque quando alguém perguntar o que você carrega, o que está dentro de você, qual a esperança que está dentro de você, você poder responder imediatamente. Não, peraí, deixa eu olhar aqui o que está escrito, vou olhar no manual, peraí, não, está aqui dentro, precisa estar transbordando disso. Então a primeira coisa é que somos usados para transformar destinos. Ser cheio do Espírito Santo, ser empoderado pelo Espírito Santo, tem a ver com ser usado para transformar destinos. Atos 2:38 diz: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas, 3.000 pessoas foram ali transformadas pelo poder de Deus, porque alguém falou de Deus, porque Pedro declarou ali a verdade do Evangelho. Eu estou aqui para ser apenas alguém que está falando, comunicando a verdade do Evangelho. Eu não estou aqui enfeitando nada, não estou contando nenhuma historinha, estou declarando o que está escrito, e essa é a verdade. E quando nós nos firmamos na verdade, a verdade revela a mentira, revela o
o engano, tira o medo. O verdadeiro amor dispersa todo o medo, e nós andando na verdade, nós vamos compreender que existe um destino de Deus para nós, existe uma realidade de Deus para nós, existe um propósito de Deus para nós. O mundo vai se acabar por conta da pandemia, nós vamos viver ainda eternamente com o Senhor, e a palavra nos diz: aqueles que permanecerem firmes até o fim vão reinar com o Senhor, vão poder desfrutar de uma vida plena. E hoje, essa hora, esse momento, o Senhor está te dando oportunidade para você aceitar essa proposta. Não é que Ele está pedindo, te implorando, é um privilégio, queridos. Nós estávamos hoje orando nos hospitais aqui dessa cidade, aqui de Porto Velho, e sugiro você poder fazer isso também, porque, fique em casa, fique aí, eu entendo que podemos ficar em casa, mas está na hora de ser empoderado dentro de casa para sair com um propósito, não de ir comprar, passear, se divertir. Ao lado da minha casa mesmo, está sempre lá tendo um pessoal que música, e bebedeira para cá, para lá, de vez em quando aparece a polícia ali para tentar impedir a aglomeração. Mas quando nós buscamos o Senhor, somos cheios da presença do Senhor, em casa, com a família. Agora mesmo tem família sentada aí na sala nos assistindo, tem pessoas que estão usando o smartphone, outros utilizando o tablet, enfim, você posteriormente pode estar assistindo essa mensagem, mas a questão não é assistir. Seja empoderado nessa hora, por essa palavra, pelo Espírito do Senhor, e saia da posição de estagnação, de medo, de vitimismo, para ser alguém que vai ser um instrumento nas mãos do Senhor, vai falar a palavra da verdade, e as pessoas vão dizer: eu quero essa vida. Não tenha medo diante das circunstâncias adversas, porque aquele que começou a boa obra em sua vida, Ele vai completá-la. Se o seu último dia de vida for hoje, então tenha vivido essa vida que foi até hoje com intensidade, com propósito, com diretrizes do Espírito Santo de Deus. Se for daqui a 20, 30, 40, 50 anos, continue vivendo intensamente, como se hoje fosse o último dia, e dando o melhor para o Senhor. Nessa semana passada, eu fiz uma expressão, fazendo a seguinte colocação: não desista, dê o seu melhor, dê sempre 100% de você, primeiro para honrar a Deus, depois para honrar a pessoa que está próxima de você, e por fim para honrar a você mesmo. Procure dar o seu melhor, não faça as coisas de qualquer maneira. Sua vida foi criada, foi desenvolvida para viver de maneira excelente. Se for para aquilo que for colocado em tuas mãos, faça de maneira excelente. Decida viver o Evangelho hoje. As boas notícias vêm de lá dos céus. Se você vai procurar nas redes sociais, nas agências de notícias, você só vai ouvir notícias ruins. E a notícia boa é: receba a porção do Senhor hoje, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, e Ele tudo mais vai fazer. E no dia da sua partida não será simplesmente o funeral, será uma celebração. Está indo para a glória, está sendo promovido para a eternidade, está indo para o lucro que foi dado, porque quando não conhecemos o Senhor, a morte será o fim, mas para aqueles que vivem em Deus, a morte é o começo do melhor. Aleluia. Talvez você possa estar dizendo: é louco esse homem. Não sou louco não, só estou falando o que a Bíblia nos diz e que a verdade tem dito. Então o que é importante, que a sua vida foi criada em Deus para ser um instrumento de transformação e de bênção na vida de outras pessoas. Por que eu também preciso ser cheio do Espírito Santo, ser empoderado pelo Espírito? Porque somos agentes de milagre. Aleluia. Atos 3:1 fala: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro:
não tenho nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia! Eu estou aqui sendo apenas um instrumento, um canal de Deus. Eu não tenho nem ouro nem prata para te entregar, mas o que eu tenho recebido de graça do Pai, do eterno Deus Todo-Poderoso, eu libero sobre sua vida agora mesmo, nessa hora. Seja liberto do medo, seja liberto de todo aprisionamento. Você não foi criado para minguar, para viver uma vida medíocre, uma vida de estagnação, uma vida de ficar aí, quem sabe, hoje é o meu dia, a roleta russa caiu em mim. Não, 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 não. O Espírito do Senhor opera em sua vida, então somente renda-se ao Senhor. Esse homem estava ali desde nascença, esperando na porta da igreja, na porta do templo, querendo migalhas, querendo um pouquinho de dinheiro para poder sobreviver. Anos e anos possivelmente ele estava ali. Mas um homem cheio do Espírito Santo, aqui no caso esses dois homens cheios do Espírito Santo, Pedro e João ali, naquele momento ali, vendo aquele homem. Quando o Espírito Santo nos empodera, queridos, nós seremos guiados por aquilo que Ele irá fazer através de nossas vidas. Aquele homem, a expectativa deles era esmola, queria esmola de Pedro e João, mas o que eles tinham era muito mais do que esmola. Escute, com muito amor e carinho, por favor, preste atenção. Muitos estão querendo hoje cura, dariam todo o seu dinheiro para ser curado, para ter mais alguns anos de vida, para viver livre de toda essa pandemia. Mas uma coisa aqui precisa ficar muito clara: você pode ser curado, e em nome de Jesus eu declaro que você seja curado. Mas se você for curado e não for salvo, você continua morto espiritualmente. Não basta ser curado, precisa ser salvo. Não basta receber o livramento da doença, precisa receber o livramento da morte eterna e da condenação eterna. Esse é o evangelho puro, esse é o evangelho verdadeiro. Não precisa ficar enfeitando nada de frases de efeito, nada de frases que chamam atenção. Nós precisamos, o enraizamento da verdade é essa. Entrega a tua vida ao Senhor, confessa os seus pecados ao Senhor, deixe-os e o Senhor te salvará, e você terá então a vida eterna, e será cheio do Espírito Santo de Deus, receberá as virtudes do Senhor. O milagre, o que é lindo em tudo isso aqui, que esse homem entendeu que ele não precisava apenas do milagre, depois que caíram todas as escamas dos seus olhos, no momento ele foi levantado, porque Deus levanta pessoas para levantar outros também, Deus cura pessoas para curar outros também, Deus liberta pessoas para libertar outras pessoas também, Deus salva pessoas para salvar outras vidas também. E aqui é a questão: esse homem foi tomado pela mão. Pedro pega, levanta aquele homem ali, e sabe o que acontece? Ele não vai embora para falar para sua família: ei, eu agora estou andando, eu agora estou liberto, eu fui curado. Sabe o que ele fez? Ele foi buscar o Senhor, ele foi agradecer o Senhor, ele entrou no templo para dizer: eu quero andar com esse Deus, eu quero andar com esse Espírito, eu quero andar debaixo dessa verdade. Nós conhecemos, oramos o ano passado por uma pessoa, e essa pessoa chegou a ficar com 100% do pulmão tomado por essa pandemia. E essa pessoa, nós entramos a igreja inteira orando, não só nós aqui em Porto Velho, mas em vários outros lugares. Essa pessoa foi restaurada, essa pessoa foi curada, essa pessoa foi liberta, entregou ali a sua vida ao Senhor Jesus, por meio do que? Da oração, por meio do que? Da intercessão. Não existe arma mais poderosa, não existe tecnologia mais atualizada, mais cheia de renovo que a oração. A oração é a ferramenta que move a mão sobre o universo.
Agora, infelizmente, tem pessoas que recebem a cura e se afastam do Senhor. Infelizmente, eu tomei conhecimento que essa pessoa, há pouco tempo, foi curado do Covid, ficou aleluiado e tal, e de repente, agora está distante do Senhor. Os 10 leprosos, só um voltou para agradecer o Senhor. Então não basta só ser curado, nós precisamos ser salvos em Cristo Jesus. João 7,38 diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então não somente você será salvo, não somente você receberá o milagre, mas você se tornará também uma fonte da porção do Senhor para aqueles que também precisam ser curados. E por fim, além de você transformar vidas, além de você ser um instrumento para libertar e curar pessoas, você também vai fazer parte da família eterna de Deus. Ser empoderado pelo Espírito Santo é já viver o extraordinário de Deus aqui nessa terra. É fazer com que não mais vou viver pela minha vontade, mas o Espírito do Senhor me conduzirá. Atos 4,31 diz: depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mesma mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Nesse tempo, querido, é tempo de nós semearmos, é tempo de nós investirmos, é tempo de nós olharmos a necessidade do outro e uma mão leva o outro, levanta o outro, ajuda o outro. Não é possível talvez se atender todo mundo, mas aquele que estiver próximo de você, não negue o que tiver fome, não negue o que tiver sede, o que precisar de vestir. Qual a razão da riqueza? Amontoar riqueza para quê? Senão para investir em outras vidas. Declaro sim que você será próspero, a riqueza virá à sua vida, mas dê destino e propósito para a riqueza que chegue em suas mãos. Sabe o que está acontecendo nesse tempo? Esse tempo de pandemia, alguns ficaram com amnésia de entregar a oferta, amnésia de entregar o dízimo, amnésia de primiciar o Senhor, amnésia. Claro que Deus não se esquece, e sobretudo Deus não esquece dos fiéis, Deus não esquece dos íntegros, Deus não esquece dos que vivem em santidade. E como família nós precisamos nos preocupar, estar sempre pronto a ajudar um ao outro. E é por isso essa pergunta: qual é a esperança que você carrega? Por isso aqui nesse texto de Hebreus 3,15, qual é a razão da esperança que está dentro de você? Quando alguém perguntar a você qual é a esperança que você tem, e aí você poder dizer: eu carrego a porção do Todo-Poderoso dentro da minha vida. O Espírito Santo vive dentro de nós. O seu trabalho em nós é guiar nossas vidas, nos ensinar, trazer consolo, nos ajudar em oração, porque nós não sabemos como orar, cumprir a vontade de Deus, do Pai eterno em nós, convencer-nos do pecado, convencer-nos de toda injustiça, nos fazer mudar a rota, o rumo da nossa vida, da desgraça para a graça, da morte para a vida, da perdição para o encontro, da orfandade para a herança e a paternidade. João 16,8 nos diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, porque eles não creram em mim. Então não é aqui, não sou eu que vou te convencer, mas hoje, nessa hora, nesse instante, você que nos assiste ao vivo ou posteriormente, é tempo de entregar a sua vida ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E quero nessa hora orar por você, e quero te convidar a fazer essa decisão hoje. Não adianta estar livre da doença, não adianta ficar curado da doença, se não entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Se hoje o Espírito Santo de Deus está batendo na porta da sua vida, do seu coração, está simplesmente esperando uma oportunidade de você dizer: sim,
A palavra do Senhor diz: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Escute aqui, eu não estou pregando uma mensagenzinha, eu não estou falando algo simplesmente porque não tem nada para fazer, eu não estou tentando tapar o horário, preencher o horário desse horário aqui, para poder falar alguma coisinha aparecer na televisão. Não preciso disso. Eu já tenho a salvação, eu tenho a vida eterna. Se o Senhor me levar agora mesmo, eu sei para onde eu vou e sei com quem eu vou viver eternamente. Eu não sei quanto a você, mas quero te dar uma oportunidade. Com 15 anos eu fiz essa decisão, e tem que ser só você que pode tomar essa decisão. Vamos adorar um pouco, eu quero orar por você. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ter acesso a mais ministrações como essa, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Até a próxima!